A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, onde quer que você se encontre, amém? Vamos meditar numa palavra. A palavra é essa que está registrada e escrita em Tiago, capítulo 2, versículo 14, para a glória de Deus, amém? Apenas esse versículo, amém? Tiago, capítulo 2, versículo 14, para a glória de Deus, amém? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Porventura, a fé pode salvá-lo? Isso, Tiago, fazendo uma pergunta para os irmãos, ou Tiago ali falando essa palavra para os irmãos, com relação a alguém que ali tivesse a fé, mas que esse alguém não tivesse as obras. Amém? Glória a Deus. Porque a fé é importante, sim, a fé é, com certeza, importante. E a Bíblia vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso mesmo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. E nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é galardoador dos que o buscam. Amém? Glórias a Deus. Mas Tiago está dizendo nesse capítulo 2, nesse versículo 14, olha o que Tiago diz para os irmãos. Louvado seja, meus irmãos, esse Tiago dizendo, meus irmãos, que aproveita, olha só, se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, que aproveita. Certamente Tiago queria saber o que aproveitava, né? De alguém que ali dissesse que tinha a fé, mas esse alguém não tivesse as obras. Então Tiago está perguntando o que aproveitava, né? Em tudo isso, em alguém dizer que tinha fé, mas não ter as obras. Então Tiago vai dizer, porventura a fé, isso mesmo, pode salvá-lo? Olha só, é profundo o que Tiago estava dizendo ali para os irmãos, é algo profundo. Amém? Louvado seja Deus. Porventura a fé pode salvá-lo? Isso por quê? Porque ali certamente dá a entender que tinha alguém que dizia que tinha fé, ok? Mas certamente não tinha as obras. Então Tiago está dizendo, porventura a fé pode salvá-lo? Isso mesmo, louvado seja. Por quê? Se você vê, né? Se você vê, aleluia, o teu irmão nu, ou a tua irmã nua, glória a Deus, e aleluia, e com falta de mantimento, bem, e disser para eles, vão em paz, louvado seja Deus. Será que a gente pode agir desse jeito? Amém? Será que eu posso, louvado seja Deus, ver o meu irmão nu, ver a minha irmã nua, ver que eles estão com falta de mantimento para o seu corpo, ou seja, e eu digo, tenho fé, mas não tenho as obras. Então Tiago está dizendo, porventura, aleluia, a fé pode salvá-lo, né? Para que é a fé? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na verdade, a fé, irmão, a fé, irmã, a fé, amado ouvinte da palavra de Deus, segundo a Escritura, ela está enquadrada entre os dons, de tal forma que a fé realmente é um dos dons. A fé é um dom. Amém? Eu posso até ter, louvado seja Deus, esse dom. Amém? Que é o dom da fé, amém? Louvado seja Deus. E eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Com essa fé que eu tenho, que eu, aleluia, recebi quando eu ouvi a palavra de Deus para fazer alguma coisa com essa fé. Então, peraí, eu digo tenho fé,
ok? Mas, e aí, cadê as obras? Então o Tiago está dizendo, porventura a fé pode salvá-lo? Porventura a fé pode salvá-lo? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é a Bíblia que diz, não tenho dúvida disso. É a palavra que diz. Mas para que é a fé? Louvado seja o nome do Senhor. Para que é a fé? Para que eu quero a fé? Por que eu tenho fé? Louvado seja Deus. Será que eu não preciso usar essa fé para o que convém? Ou seja, alguém diz, eu tenho fé, mas não apresenta as obras. Então, veja só, a fé sem obra, ela em si é morta. A fé sem obra, ela em si é morta. Ou seja, a fé sem obra é como um corpo, aleluia, se sobre ele não tiver o espírito. Ei, escuta, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, aleluia, você entende claramente com facilidade essa palavra. Escuta, se sobre um corpo não tiver um espírito, o que aconteceu com esse corpo, ou o que está acontecendo com esse corpo, ou como é que esse corpo se encontra, é morto. É assim também a fé, se não tiver as obras em si, ela também é morta. Glória a Deus. Então alguém, digamos que diz, tenho fé, mas não tem as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? É exatamente o que Tiago está dizendo no meio dos irmãos, ou para os irmãos, que provavelmente tinha algum irmão ali que dizia que tinha fé, só que, louvado seja Deus, ele não apresentava as obras, enquanto alguém não dizia que tinha fé, ou seja, apresentava as obras. Então dava a entender que esse alguém que apresentava as obras, ele não tinha somente, aleluia, fé, mas ele também tinha as obras. Então eu tenho que ter a fé, por exemplo, tenho, mas eu também preciso ter as obras, ou fazer as obras. Eu preciso também fazer a obra. Eu não posso somente ter a fé, porque a fé sem obra em si é morta. Ou a fé sem obra é morta como o corpo, que se não tiver o espírito sobre o corpo, também o corpo está morto. Então veja só, você vê que o teu irmão, aleluia, está nu, que a tua irmã está nua, que precisa de roupa para o corpo, que precisa de mantimento, ou seja, precisa de pão cotidiano, ou mantimento cotidiano, e você diz, vai em paz. Espera ainda, você não vai fazer nada por ele? Você não vai fazer nada por ela? Glória a Deus. E aí, para que é essa fé? Você diz que tem fé, mas e cadê as obras? Então o Tiago está dizendo o quê? Porventura a fé pode salvá-lo. Isso é certamente para alguém que diz que tem fé, mas não tem obra, ok? Então o Tiago está dizendo, porventura a fé pode salvá-lo. Meu irmão, minha irmã, não resta dúvida de que sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas uma vez que, aleluia, eu ouvi a palavra de Deus, como está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então eu recebi a fé quando eu ouvi a palavra de Deus. Agora, aleluia, através dessa fé eu vou realizar o que? A obra. Então não vai ser nem eu mesmo, vai ser a própria fé, vai ser a graça do Senhor. Porque segundo Paulo disse que a graça de Cristo sobre a vida dele não era em vão, pois segundo ele tinha realizado maiores obras ou mais obras do que os demais, porém não ele próprio, ou não ele mesmo, mas a própria graça. Ou seja, então veja, Tiago está dizendo o quê? Porventura a fé pode salvá-lo. Então meu irmão, minha irmã, faça a obra. Glória a Deus, aleluia. Faça a obra, não apresente, não diga somente que tem fé, mas tenha fé, mas também tenha a obra. Deus abençoe a todos. Fiquem todos, meu irmão, minha irmã, na paz do Senhor Jesus. Você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus, aleluia. Vê teu irmão nu, veste ele. Vê tua irmã nua, veste ela. Vê que eles estão com falta de mantimento. Ei, não diga vai em paz, tendo você para ajudar ele. Ajuda ele, tá bom? Porque a fé sem obra em si, ela é morta, como um corpo. Se não tiver o espírito, esse corpo também é o quê? Morto ou está morto. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, amém?